Olá, gente, tudo bem? Como prometi aqui pra vocês, eu vim gravar essa solinha aqui. É uma solinha de 10 centímetros, dá pra ser usado em várias coisas, sandalinhas. Essa referência eu peguei da Lily Baby Sapatinhos, tá? Dá pra fazer, ó, sapatinhos. Eu acabei modificando algumas coisas, mas aí vocês podem depois também pesquisar. É a forma que eu faço. Dá pra fazer sapatinhos, dá pra fazer as sandalinhas, dá pra fazer essa sapatilha. Então, tá aqui uma amostrinha que eu comecei fazendo pra vocês, né? Essa daqui é bem conhecida como sapatinho de boneca, né? É muito fácil de fazer, rapidinha. Então, eu vou gravar aqui pra vocês, como tava todo mundo me pedindo. E eu espero que eu consiga passar direitinho da forma que eu faço, tá bom? Pontos e tudo mais, adaptações. Então, ó, eu vou usar aqui a Bella. Ela tem um tex de 370, tem 405 metros. Essa cor aqui é o Sonho. Tá vendo, ó? Sonho. É um rosa bem clarinho, mas vocês podem fazer aqui da cor que vocês quiserem e o tex que quiserem também. Eu vou usar para esse fio e meu ponto a agulha número 2. Então, a gente vai fazer aqui para início 18 correntinhas. Na verdade, são 19, que são 18 correntinhas, mais uma para virar. Vou iniciar aqui minhas correntinhas e já volto com vocês. Gente, então eu fiz aqui, na verdade, 18 mais uma, 19, que é pra fazer essa viradinha aqui. Após fazer essa viradinha, a gente vai caminhar aqui fazendo 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9, ficou um folgadinho aqui, mas não tem problema. Fiz 9 pontos baixos. Vou fazer um meio ponto alto. Já fiquei com 10 aqui. Aqui eu vou fazer uma sequência de 7 pontos altos e vou parar na última correntinha. Então, fiz aqui, ó, 7 pontos altos dando sequência. Agora, sobrou uma correntinha aqui. Nessa uma correntinha, eu vou colocar aqui junto 8 pontos altos aqui dentro dessa curvinha. Vai ficar um pouquinho apertado, mas ele cabe direitinho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou repetir tudo aqui desse lado, ó. Fiz 8 pontos altos junto. Desse ladinho aqui, vou repetir tudo que a gente fez do outro lado. Então, são os 7 pontos altos, o meio ponto e finalizar aqui com os 9 pontos baixos e já volto. Meninas, eu voltei aqui para mostrar para vocês que essa linhazinha, ó, eu vou caminhar já prendendo ela por certos pontos aqui para ir prendendo, tá bom? Ó, então, repeti do outro lado. Ficou parecendo um violãozinho, né? Terminei o número 9 aqui bem apertadinho. No último ponto aqui, ó, peguei as duas perninhas da correntinha. E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Vou subir aqui 3 correntinhas. Nesses próximos pontinhos aqui, ó, a gente vai fazer aumento.
Só que nesse primeiro ponto aqui, bem no pezinho dele, a gente vai iniciar um ponto alto bem ali, ó. Fica um pouco apertadinho, mas dá super certo. Peraí, meninas. Às vezes fica bem apertadinho. Sabe aquele ponto que ficou folgado? Ele aparece agora. Por isso que é bom a gente fazer no início os pontos justinhos, porque ele vai ficando um acabamento bonitinho também, ó. E vou fazer mais um aumento aqui. Ficando dessa forma. Dando continuidade aqui, meninas, após esses 3 pontos aqui, ó, com aumento, a gente vai caminhar aqui por 15 pontos altos, até chegar no primeiro ponto aqui, ó, que tem dentro desses pontos juntos. E já volto com vocês. Ó, meninas, após os 15 pontos... Meninas e meninos, né? Vai saber se não tem nenhum menino aí fazendo também junto. Onde a gente tinha aqui 8 pontos dentro dessa correntinha de base, a gente vai fazer 2 pontos altos juntos, então a gente vai finalizar essa curva aqui com 16 pontos altos, né? Então, vou iniciar aqui pra vocês verem. Já posso cortar essa linha aqui, ó, pra não atrapalhar, que é lá daquele início. Ó. Então, 2, tá vendo, ó? A cada pontinho eu vou colocar mais um dentro, fazendo assim 8 aumentos e totalizando essa curva com 16 pontos. Se tiver algum iniciante no crochê, tem os vídeos meus aqui bem do início, onde eu ensino. Então, eu vou caminhar aqui até o último ponto aqui de aumento e já volto. Ó, então, finalizei aqui a curva, totalizando os aumentos. Aqui eu vou repetir a mesma coisa, meninas. Vou descer aqui, ó, os 15 pontos altos, até quando faltar aqui 3 correntinhas, que é pra poder fazer os aumentos aqui no final também, igual a gente fez aqui no início, ó. Já volto com essa carreira finalizada com vocês. Ó, meninas, desci, fiz aqui nas 3 últimas correntinhas, fiz o aumento, e vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, ó. 1, 2, 3. Com a linha bem ajustadinha, vamos fazer um ponto baixíssimo, né? E vamos subir novamente. Vamos repetir a mesma coisa, bem aqui na basezinha, a gente vai fazer um ponto alto. Tá vendo, ó? E vai fazer mais aumento também. Às vezes fica um pouquinho justo, mas dá certo, tá? A gente vai fazer 3 aumentos aqui também. Ó. Agora, a gente vai caminhar por 17 pontos altos até chegar nesse primeiro aqui, ó. Eu vou marcar aqui pra vocês poderem ver. Gente, por que eu tô pausando? Pra o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Ó, então, tá aqui o primeiro aumento da carreira de baixo. E aqui tá o último do outro lado, tá vendo, ó? Então, aqui tem os pontos que a gente fez o aumento, né? Então, a gente vai caminhar com ponto alto até chegar aqui. E aí, eu já volto com vocês. Ó, meninas, então, até o marcador, vou tirar aqui pra não atrapalhar. A partir daqui, nessa carreirinha, a gente vai intercalar. Um ponto com aumento, um sem aumento. Um com aumento, até chegar lá no outro marcador. Então, aqui, ó, com aumento.
com aumento, um ponto sozinho, ó, com aumento, que são 2 pontos juntos, um ponto sozinho, com aumento, e a gente vai até chegar lá no marcador, tá bom? Ó, terminamos essa parte aqui até chegar no marcador. Então, aqui deu um aumento aqui e no marcador vai dar um ponto sozinho, não tem problema. Um ponto sozinho aqui. E a gente vai repetir a mesma coisa que fez do outro lado, os 17 ponto alto. Quando faltar aqui, ó, 3 correntinhas, eu volto. Então, ó, fiz. Chegando aqui, ó, faltando as 3 correntinhas, a gente vai fazer o aumento pra finalizar a parte da solinha. Meninas, corrigindo aqui, como eu usei a agulha 2, esse daqui eu vou desmanchar e vou fazer com meio ponto alto, tá? Que é pra ficar do tamanho dessa daqui, ó. Essa daqui eu finalizei a última volta com meio ponto alto, porque eu preciso de 10 centímetros. Eu vou corrigir e já volto com vocês. Ó, meninas, voltei, fiz essa correção, a solinha inteira em meio ponto alto. Aqui, ó, até agora deu 66. Aqui nas 3 últimas a gente vai fazer aumento de novo. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, meio ponto alto, tá bom? A gente finalizou aqui a parte da solinha e fecha aqui na segunda correntinha aqui com ponto baixíssimo, bem justinho. E é isso, assim fica pronta a solinha. Lógico que vocês vão ajustando o ponto, a agulha, a tensão, né? Se vocês fizeram com agulha menor, 1,5, por exemplo, nem precisa fazer essa última assim, em meio ponto. Pode fazer em ponto alto normal, que vai dar os 10 centímetros, tá? Tudo vai depender muito da tensão do ponto de vocês. Para dar continuidade aqui, meninas, na sapatilhazinha desse modelinho aqui, eu vejo que tem muitas crocheteiras por aí que fazem diferente. Eu faço dessa forma, dá super certo no pezinho do bebê, tá com elastex. Então, vamos para essa primeira carreirinha aqui, ó. Essa primeira aqui. Então, essa primeira, a gente vai fazer os mesmos 72 pontos aqui, sem aumentar, sem nada. Do mesmo jeito que tá aqui, ó, porque ela fica com essa bordinha aqui, tá vendo, ó? Vocês podem até depois fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui, só pra reforçar esse vinco, que fica super bonitinho, ó. E atrás, do jeito que a gente sobe, ela já vai vincar também, ó. Não fica feio, já fica com um acabamento bonitinho. Então, dessa mesma forma que está aqui, subo aqui, ó, 3 correntinhas e pegando cada ponto, ó, a gente não pode pular nenhum, que é pra dar os 72. Então, a gente vai fazer ponto alto em toda a volta, pegando só a perninha de dentro. Vou fazer um pouco aqui pra mostrar pra vocês. É importante pegar todas as perninhas do fio, pra não ficar parecendo que tá repuxado, que tá nada. É importante manter a atenção do ponto, ó, porque esse meu aqui, como eu tô concentrada pra gravar, pra mostrar pra vocês, acaba ficando um ponto mais folgado, um ponto mais, sei lá. Mas é importante fazer com a mesma tensão de pontos, ó. Olha como vai ficando vincadinho aqui, tá vendo? Que a gente tá trabalhando só uma perninha do ponto. Eu vou completar toda a minha volta e já volto aqui com vocês.
Meninas, ó, caminhei toda a carreirinha depois desse aumento aqui da parte da solinha, ó. Então, seria essa primeira carreirinha aqui, ó. Primeira carreirinha é essa daqui. A gente caminhou toda sem aumento. Quando cheguei aqui no final, a mesma coisa. Fechei com ponto baixíssimo. E aí, o que foi que eu fiz aqui? Nessa base aqui, ó, tá vendo que tem aqui o último aumento? Tá vendo? Ó. Tá bem aqui. Então, eu coloquei o marcador aqui em cima, igual com ele. E do outro lado, a mesma coisa, ó. Tem o aumento aqui na base. Caminhei aqui e coloquei um marcador. Pode ser um pedacinho de linha de uma cor diferente, algo só para vocês não se perderem, porque a gente precisa, nessa segunda carreira, subindo agora, a parte da sapatilha, a gente vai fazer diminuições aqui na frente. Então, eu vou subir aqui as 3 correntinhas, vou caminhar sem aumento nenhum, nem diminuição, até quando chegar no marcador. Ó, meninas, então, eu caminhei ponto alto, em cima de ponto alto, trabalhando as 2 perninhas aqui, ó, até chegar aqui no marcador. Vou tirar o marcador para não atrapalhar. Então, como é que vai ser essa parte aqui até chegar no outro marcador? Vai ser um ponto com aumento e um sem. Ou seja, 2 pontos altos juntos e um separado. Então, dessa forma, ó. Faço metade, né? Finalizo aqui juntos. Na verdade, é diminuição, né, meninas? Diminuição. Ó. Aqui não faço sozinho, normal. O próximo com diminuição. Então, trabalho a metade do ponto. Pega a laçada. Uma diminuição simples. Finalizo os 2 juntos. Agora é sozinho. Agora são uma diminuição. Metade. Metade. Meninas, eu fico tensa ainda gravando, eu fico nervosa. É uma coisa você fazer só pra você e outra coisa você tá gravando assim. Então, eu fico nervosa. Me perdoem alguma coisa, mas eu sempre vou prestando atenção pra poder ir explicando pra vocês. Então, ele já vai diminuindo, ó. Sozinho. E eu vou trabalhar com diminuição até chegar lá no outro marcador. Ó, ele já tá dando um formato aqui. Já volto. Cheguei no marcador. E finalizei aqui com um ponto sozinho, ó. Fiz a diminuição e um ponto sozinho. Então, já dá pra perceber, ó, que aqui a parte da frente, ele já quis dar uma leve modelada, ó. Então, não tem problema, eu vou tirar o marcador. Vou continuar até o outro lado. Vou deixar marcado aqui mais uma vez, onde iniciei as diminuições. Aqui e aqui, que é pra gente não esquecer na próxima carreirinha, tá bom? Meninas, ó, finalizei aqui a segunda carreira. Deixei os marcadores aqui, onde a gente trabalhou as diminuições. Mesma coisa aqui, ó. Vou iniciar as 3 correntinhas. 3 correntinhas e eu vou trabalhar ponto alto mais uma vez até chegar aqui no marcador. Pegando as 2 correntinhas. Trabalhando em ponto alto até chegar lá no marcador. E já volto aqui com vocês. Ó, meninas, então, fiz aqui, ó, mais uma vez até chegar no marcador. Vou tirar o marcador aqui. Nessa carreirinha aqui, que já seria a terceira, aqui da parte de cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. 1, 2, 3. Toda essa parte da frente, a gente vai trabalhar diminuindo 2 pontos altos juntos, tá vendo? Então, a gente vai diminuir nessa mesmo estilo de diminuição. Trabalhando 2, ó, metade, né? Mais metade. Fecho.
metade do ponto, mais metade, fecho. Então, a gente vai trabalhar essas diminuições até chegar lá no outro marcador. Ó. Meninas, ó, tirei o marcador aqui, o marcador estava aqui, porque eu precisei desse pontinho do marcador para finalizar aqui, ó, uma última diminuição. Então, aqui na frente, deu 8 diminuições. Podem contar aqui, ó, os dois pontos diminuídos juntos, que vão dar 8. 8 diminuições até aqui. Então, esse daqui já fica um pouco tortinho, tá vendo? Mas a gente ajusta, precisa de paciência, vai lá no próximo ponto e continua trabalhando em ponto alto até lá o final. Se vocês quiserem, sempre deixem marcadinho aí o início da diminuição, para que vocês não se percam, tá bom? Eu vou marcar aqui e já volto finalizando essa carreira aqui com vocês. Ó, finalizei todos os pontinhos aqui. Vocês estão vendo que já tá dando o formato aqui. Então, a gente finalizou dessa parte aqui da base, finalizamos a terceira carreirinha, ó. Na quarta, como é que vai ser, ó? 1, 2, 3, quarta. Na quarta, a gente vai fazer em meio ponto. Tem gente que faz ela em ponto alto normal, meninas, mas assim, eu prefiro assim que fica melhor. Então, eu trabalho em meio ponto alto até chegar no primeiro ponto do marcador. Chegando no primeiro ponto do marcador, a gente vai fazer diminuições aqui, ó. Só que deu 2 diminuições, tá vendo? Em um ponto alto sozinho, ó. Acabei diminuindo aqui por 2 vezes, que vai ser esse meio aqui do marcador. Só que essa parte aqui da frente, ó, eu fiz em ponto alto normal. As diminuições e esses pontos que ficaram aqui entre os marcadores, ponto alto normal. E volto terminando a carreirinha em meio ponto até aqui o final. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar essa última carreirinha antes da carreirinha de acabamento com elastex. Então, aqui eu vou subir 1, 2. Vou trabalhar em meio ponto aqui, às vezes fica apertado o pontinho, é normal. Ó. E se tiver trabalhando com agulha em 1,75 é que fica mais apertadinho mesmo, por conta da espessura do fio. Então, aqui, ó, vai trabalhando em meio ponto, até chegar lá no marcador, e eu já volto com vocês. Ó, meninas, vim trabalhando em meio ponto, até chegar aqui no marcador. Vou remover o marcador. A gente precisa ter paciência, que essa parte aqui fica bem apertadinho, tá vendo? Os pontos ficam bem justinhos, ó. Mas dá tudo certo. Então, a gente já vai voltar aqui a trabalhar em ponto alto. Então, vou fazer metade do ponto. Vou pegar novamente. Então, fiz uma diminuição. Aqui no próximo, vou trabalhar um ponto alto sozinho. Mais uma diminuição, metade do ponto, metade do outro ponto. Fecho junto. Aqui, ó, um ponto alto sozinho. Tem esse ponto e o ponto do marcador, ó. Eu vou tirar e vou fazer mais uma diminuição aqui, tá bom? Ó. Fica apertadinho, é normal para trabalhar. E vou voltar, dar continuidade aqui à carreira, trabalhando em meio ponto alto. Fica um pouco difícil, assim, às vezes, de trabalhar, para dar uma ajustadinha. Vou fazer mais alguns aqui para mostrar para vocês como já ficou essa frente aqui.
Ó. Então, praticamente já tá pronto a parte da frente aqui do sapatinho. Eu vou finalizar todo esse restante aqui em meio ponto alto e volto que é pra gente colocar o elastex junto, tá bom? Ó, meninas, então finalizamos aqui. Fica até engraçado, mas dá super certo, né? Ó, ficou marcadinho. E aí, o que acontece agora? Finalizei normal aqui com ponto baixíssimo. E eu vou deixar assim. O que que a gente precisa agora? Eu uso esse elastex. Mas pode ser aquele pequenininho, pode ser como vocês acham melhor. Eu acabei comprando esse, porque assim, compensava esse rolo do que o rolinho pequeno. Mas se não usa muito, podem comprar o rolinho pequeno. Vou deixar marcado aqui, ó, 15 centímetros. Porque a gente vai dobrar esse elastex, ele é fino, vai ser um pouco ruim de vocês ver. Ó, mais ou menos assim, 15 centímetros. Por quê? Já vou explicar. Para trabalhar aqui nessa parte aqui do sapatinho, eu vou usar uma média de 5 centímetros, né? Então, eu fiz 15 porque eu vou dobrar no meio. É ruim de ver, ó, tá as duas perninhas. Vou dobrar aqui no meio. Vou meio que fazer um nozinho. Mas eu ainda não vou fechar, eu vou tentar ajustar. Eu já vi que tem gente que faz também diferente. Ó. Não sei se vai dar pra vocês ver. Mas tá aqui, tá vendo, ó? 5 centímetros, então eu vou trazer esse nó mais pra pontinha aqui. É uma média, tá, gente? Vocês vão ajustando. Pronto, perfeito. Média de 5 centímetros. A gente vai ter... Vamos fazer os dois juntos. Se vocês quiserem deixar os dois juntos, né? O nozinho pra que ficarem do mesmo tamanho, que é pra não ficar um pezinho mais apertado do que o outro na hora do elastex, tá? Não vou cortar aqui, ó. Eu vou deixar que eu vou tentar esconder lá na frente. Esse nozinho também eu vou deixar pra fazer aqui, ó. Tem algumas crocheteiras que fazem assim. Tem outras que fazem diferente. Muitas fazem só com a perninha. Eu prefiro duas porque ele já é bem fininho, é delicado. Então, eu acho que duas fica melhor. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui essa carreira, vou fazendo junto com vocês, porque ela é estilo rendinha. Então, eu vou ajustar aqui meu ponto, vou tentar fazer próximo e com calma. Pego aqui com as duas perninhas do elastex, vou deixar o nó lá pra frente. Vamos lá. Ela vai ficar nervosa aqui, porque tô mostrando pra vocês. Vou segurar aqui o elastex. Vou passar aqui por dentro, ó, o meu fio, porque eu vou precisar trabalhar. Já vou puxar um tanto assim, pra ficar fácil de trabalhar, porque aqui eu vou precisar prender, ó. Então, o elastex tá aqui atrás, o meu fio já tá na posição. Vou fazer uma correntinha. Pegando na próxima, nas duas perninhas, ó, da base. Vou fazer um ponto baixíssimo e uma corrente. Então, eu já prendi aqui atrás meu elastex, ó. É clarinho, mas eu acredito que tá dando pra ver. De novo. No próximo, pego as duas perninhas do fio aqui, tá vendo? O elastex tá lá atrás. Puxo o meu fio, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Então, eu vou fazer mais alguns pontos aqui e mostro pra vocês. Ponto. Tá um pouco ruim de fazer aqui, porque eu tenho que procurar posição pra mostrar pra vocês. Mas eu acredito que tá dando pra ver. É um ponto baixíssimo, uma correntinha. E vou trabalhando
ponto por ponto. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Ó, ele já tá ficando um desenho aqui, ó, e dando um acabamento, tá vendo? Olha como fica bonitinho. Esse ponto aqui dá pra vocês fazerem acabamento de qualquer peça. Se não forem fazer com elastex, não tem problema, mas ela vai ficando esse acabamento aqui super bonito. E aí, a gente tá escondendo o elastex, ó. Eu acredito que mesmo sendo clarinho, tá dando pra ver bem. Fica confortável aqui, não vai machucar nada. E a gente vai escondendo, ó. Puxo mais um pouquinho do fio que tá apertado. Vou ajustando sempre esse elástico aqui, ó, pro nó sempre ir ficando aqui pra frente. Então, se precisar, eu puxo. Eu vou fazer aqui mais um pouco e já volto com vocês. Ó, meninas, vim mostrar pra vocês. Vim caminhando aqui normal. Vou fazer junto com vocês aqui a parte do nozinho, ó. Requer paciência porque ele fica chatinho, ó. Então, fiz aqui esse pontinho. Opa, desculpa. Ó, vou prender aqui no nozinho junto com todas as linhas. Com paciência. O próximo pontinho. Baixíssimo. Correntinha. Puxar um pouco mais aqui de fio para ficar fácil de trabalhar. Ó. Baixíssimo. Baixíssimo. Vamos dar uma ajustadinha aqui. Ó. Dá pra fazer mais um pontinho aqui pra prender o fiozinho, tá vendo, ó? Então, pegando com cuidado. Ó, a gente arruma. E o nozinho fica aqui escondidinho aqui dentro. Se ficar algum fiozinho, alguma coisa, ó. Vou voltar aqui que ficou um pedacinho do elastex de fora, tá vendo? Só voltar, desmanchar e prender o elastex aqui. Vamos lá. É bom que tá acontecendo aqui com vocês, pra vocês verem que pode acontecer. Esqueci de pegar o elastex aqui e ele ficou de fora. Então, vamos lá. É super importante que a gente veja pra poder ficar um acabamento bonito, né? Então, ó, agora tá prendendo. É importante a gente vendo, meninas, porque às vezes o elastex fica apertado, ó, e a gente acaba não percebendo. É muito comum acontecer isso. Às vezes, até no meio do sapatinho, a gente tá preocupada em fazer um acabamento perfeito, fazer a tensão do ponto tudo igualzinho, e quando a gente olha, ficou o pedaço do elastex que tava esticado, sem passar o fio pra cobrir. É muito comum acontecer. Bom que aconteceu aqui, porque já é uma dica pra vocês se atentarem bastante. Porque, de fato, acontece. Ó. Vamos analisar agora, vamos ver? Agora ficou direitinho, ó. Passou todos os pontos. O nozinho fica escondidinho, tá vendo? Por mais quando a gente tá usando uma cor, ó, ficou só um fiozinho aqui, a gente ajusta, se quiser corta. Como a gente, na maioria das vezes, coloca acabamento aqui na frente, lacinho, coisas assim, não precisa. Ó, eu vou finalizar aqui, já dando uma leve esticadinha, e já volto com vocês quando eu estiver bem aqui pertinho, tá? Só vou continuar fazendo aqui igual.
Ó, meninas, cheguei no último aqui. Vou cortar o fio. Deixo um pedacinho. Ó. Aqui eu vou só puxar, não vou dar nozinho, porque aqui a gente precisa com agulha, de tapeceiro. Não sei do jeito que vocês fazem aí a finalização. Eu uso muito essa agulha, inclusive ela já tá velhinha, mas eu uso bastante ela, principalmente quando eu tô trabalhando. Então, aqui a gente só precisa disfarçar, ó. Vou colocar aqui por dentro desse último. Ó. Então, eu disfarcei aqui, tá vendo, ó? E aqui, eu meio que passo por dentro aqui, ó, já travando a linha. Porque se a gente der nozinho, fica alto. Então, eu travo a linha aqui, ela não vai sair mais. Ó. Puxo, tá vendo? Não ficou machucando. Se quiser, vocês travam de novo. E passa por dentro de alguns fios. De algumas voltinhas aqui, ó. E a gente já pode cortar. Ela não vai desmanchar, não fiquem preocupadas que não desmancha. Ó. Então, finalizamos aqui, tá vendo? Ó, fica bem engraçadinha, né? Porque aqui na frente já tá com elastex, ó. Tá vendo? E ela estica bem, ó. Ela tem tendência de ficar mais justinha, que a gente acabou de fazer, querendo ou não, os pontos, eles meio que se dão uma arrumadinha depois. Mas fica assim. Vou colocar dentro do outro aqui pra vocês verem. Que a gente arruma, né? Essa solinha, ela acaba tendo uma bordinha e ela é ruim que me empata um pouco de descer mais aqui, ó. Mas é isso. A gente ajusta aqui. Ela fica prendendo aqui na solinha, que ela é meio um pouco arrebitadinha. E eu não gosto de puxar muito, porque senão acaba ficando torto o acetato, ó. Mas é isso. Quem quiser pode trabalhar aqui uma volta de carreira de ponto baixíssimo aqui, nessa linha que ficou aqui alta. Eu deixo assim porque eu acho que assim ele já fica muito bonitinho, ó. Como é pezinho de bebê, meninas, a sapatilha ela se arruma. Então, não tem a ver, não tem direito, não tem esquerdo, né? Ó, e é isso. Aqui, como eu falei pra vocês, eu deixo livre. Esse daqui, ó, eu coloquei essas borboletas lilás. Essa parte de decoração é com vocês. Pra esse daqui, eu vou usar essas borboletas aqui, ó. Candy, que chama, esse rosa candy. E vou usar essa borboleta rendada embaixo aqui. Então, vai ficar super delicadinho. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Não vou fazer a colagem aqui. O vídeo já ficou um pouco longo, só pra não prolongar mais. Esse material aqui, meninas, já foi no J Aviamentos que eu comprei, tá? Então, vai ficar dessa forma. Eu vou colocar aqui só pra vocês terem uma ideia. Vou fazer a aplicação aqui com silicone, com cola de silicone. E olha que gracinha fica. Quando eu editar o vídeo, eu trago tudo, a foto direitinho pra vocês verem, ó. Olha que gracinha que fica. Mas essa parte aqui de decoração é com vocês. Aqui vocês podem fazer um próprio laço de crochê, um laço pronto de fita, de cetim, o que vocês quiserem de decoração, ou apenas algum aplique aqui, fica muito a critério de vocês, tá bom?
É isso, meninas. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e eu vou respondendo para vocês, tá bom? Gratidão e obrigado por tudo.